Olá, notícias do momento neste dia 28 de julho, nesta terça-feira. Bem-vindo você ao nosso canal. Aqui estamos com um resumo de tudo que você precisa saber para não passar vergonha. E vamos diretamente às nossas notícias de hoje, mostrando para vocês o melhor que há aqui no nosso trabalho de internet, aqui com o resumão de notícias. Não precisa mais nem procurar por aí, porque está tudo aqui no nosso vídeo de hoje. Está aqui no nosso cartaz Notícias, edição nacional. Temos também internacional, que já saiu, né? O Música Oração, os vídeos de sempre, o nosso Disperso da Araraquara de ontem, um abraço pessoal de Eliane, o Anderson, ali de Goiânia, foi linda a palestra, foi linda, maravilhosa, estou ainda emocionado com a grande palestra que houve ali em Goiânia, né? Um abraço a todos aí, Goiânia. Maravilha estar com vocês, né? Um abraço, a luz venceu, né? O pessoal mesmo curtiu demais, pretendemos voltar aí. Vamos lá então agora para as notícias nacionais. O que está acontecendo no Brasil? Nega visto a autoridades dos Estados Unidos que pretendiam questionar o sistema eleitoral. Visto negado, ou seja, eles estão mostrando que eles têm algo a esconder, né? E o governo Trump planeja investigar as urnas eletrônicas no Brasil em breve, em breve. Então, eles vão investigar com carinho, né, tudo que tem para ver se de fato isso aí é algo que tem maracutaia, né, se tem um mágico, tem uma cartola mágica aí dentro dessa urna ou não, né, como é que será, né, vão investigar. E urgente, o governo L lega os vistos, né, solicitados pelos diplomatas, tá aí o nome deles, Samuel Sanson e Riley Barnes, que viriam ao Brasil para investigar as urnas, informa Dr. Marcelo Suave, né? O governo L rejeita vistos de diplomatas que supostamente levantariam dúvidas sobre as urnas, então veja que a coisa está em xeque mesmo, né? E ele vai ser sancionado pela lei Magnitsky, agora estão falando que ele vai fazer ter as suas sanções e o governo Trump deve anunciar mais retaliações para o Brasil, ou seja, ele não impediu que os técnicos viessem, e aí com certeza eles vão ter que se justificar e tentar ganhar mais sanções em cima deles, né? O que ele quer esconder? Ele compra a briga de vez com o Trump e nega visto a funcionários do governo que pretendiam vir ao Brasil investigar as urnas, né? Então agora esse visto foi negado e parece que a briga ficou feia. O Brasil chama o embaixador de volta na Argentina após críticas de Milei a ele, elevando a tensão diplomática entre dois países. Ele está comprando briga com todo mundo, né? E urgente, Estados Unidos passam por cima de ele e procuram o TSE, né? Isso aí, procura o TSE querendo averiguar as nossas caixinhas mágicas, que ainda são mágicas, né? Mas deixarão de ser mágicas em breves tempos, nós acreditamos nisso sim, né? Caiado critica possível questionamento sobre as urnas e defende observadores internacionais. E TSE afirma que a Embaixada dos Estados Unidos pediu reunião, mas não informou a pauta do encontro, né? Então a coisa está andando muito rápido ali pelos bastidores. Notícia urgente, as escolhas no Brasil. Ele passa mal a saber, parece que ele vai a todo custo entrar para averiguar as caixinhas aí, né? Então o governo quer investigar essas urnas, diz o jornal americano, e de um jeito ou outro, né? De um jeito ou outro, eles vão investigar isso aí sem menor dúvida, né? Aqui está os dois funcionários que Rubio quer que Trump mande ao Brasil para questionar as caixinhas. Está aqui na foto deles, né? Riley Barnes e Samuel Sanson, que viriam para o Brasil fazer essa averiguação. Então, diz assim a resposta, né? Uma mentira sem fundamento. Estados Unidos negam tentativa de interferir nas eleições brasileiras, né? O que eles querem é trazer transparência e não e não o contrário. Então, eles planejam ação sobre as urnas brasileiras. A transparência eleitoral não deve ser temida. Quem não deve, não teme, né? É isso aí. O que eles querem esconder? Então, o Brasil nega vistos a emissários de Trump em suposta missão para questionar as urnas. Então, o que eles querem esconder? Os diplomatas chegariam à capital nos próximos dias e diplomatas brasileiros agiram para impedir essa viagem, ou seja, querem esconder o que tem dentro dessa caixinha mágica. Será que tem coelho? Será que tem pombo? O que tem ali, né? Voto que não tem, né? Mas assim, eu acho que bichinhos mágicos aí deve ter mesmo, né? E Fachin chama a fala de Javier Milei sobre mora de desrespeitosa.
Ele falou que ele é algo assim, é um lixo, né? Na convenção do PL que lançou o Flávio. A reviravolta, o enviado foi simplesmente impecável. André Mendonça dá resposta histórica aos poderosos, né? E o André ainda está defendendo o nosso trabalho aqui, está fazendo as suas ações de defesa. Então, não se preocupe que tem gente trabalhando para o bem, assim como tem a turma do mal. E agora, Flávio dribla veto de Mora e exibe vídeo de apoio de bolso com IA, ou seja, né, deu ruim. E ele ataca IA após vídeo de bolso viralizar. Fizeram um vídeo do bolso viralizando aí, né? E tá todo mundo vendo que ele tá querendo falar e tal. E aí vou te contar, né? Agora tá ficando feio pro lado dele. E o presidente da Argentina, Milei, chamou Alexandre de careca. Isso também deu um grande repercussão aqui, né? Nas pessoas dizendo que isso é uma fala inaceitável ou algo parecido, mas a grande maioria apoiou e disse assim: é isso aí mesmo, né? Eduardo Bolso surge no telão e manda mensagem poderosa para Milei. E gravíssimo, caso não seja eleito, os brasileiros deixarão de poder se manifestar e expressar o que pensam nas redes sociais, né? Caso não seja eleito. Então é verdade que isso é o que vai acontecer. Eles não vão poder mais falar se caso aconteça a volta da canhota, mas isso não vai acontecer. E após ser chamado de lixo, Mora cobra respeito nas relações sociais entre países. O Milei detona: não me deixaram visitar o bolso, mas o ex-presidiário visitou Cristina Kirchner quando ela estava em cana, né? E também diz Danigan que o Brasil está melhor que a Argentina e chama Milei de palhaço. Minha nossa, a coisa está ficando, né? Nunes Marques vê legalidade em A de bolso e joga balde de água fria em expectativa do PT de pedir a punição à campanha do Flávio. E direto de Israel, Benjamin Netanyahu diz: você vai levar o Brasil a níveis mais altos com a vitória do Flávio. E Netanyahu envia vídeo a Flávio dizendo: eu sei que você levará a níveis mais altos, né? E ele teve apoio de Netanyahu, tem apoio do povo ali de Israel, tem apoio de muita gente, e ele está de fato muito bem assessorado, né? Então, muito grave isso. Valdo diz que o tarifaço pode reaproximar ele de empresariado. Ou seja, o Globo revela que ele quebrou o Brasil para o próximo presidente. É verdade. Então, esse tarifaço, o empresariado está furioso mesmo, porque não quer pagar essas tarifas absurdas por causa desse desgoverno, né? Então, cada vez que você ouvir falar o L, falar de soberania, saiba que está sendo feito de otário. Ninguém está falando mal da soberania brasileira, e sim de uma falta de soberania, né? É bem o contrário. Nenhum outro país desafia os Estados Unidos como o Brasil está desafiando. Nenhum outro país, mas e deu ruim, tentaram de tudo. Globo News entra em choque ao vivo a admitir que nada abala Flávio, né? Nada abala o Flávio. E ele critica tarifas de Trump em Jornal dos Estados Unidos. Ninguém nos derrotará com mentiras, diz ele, né? Ninguém nos derrotará. Então ele quer bancar, fazer um trabalho aí de galo velho, mas não está dando muito certo, não. Eu acho que isso aí está se voltando contra ele próprio. Luiz Fux diz que não houve provas de participação de bolso em reunião sobre a minuta do GORPS, né? E o presidente Trump já sabe tudo, que o MAD abriu o bico. Quem deu o golpe na canhota com a farsa das caixinhas mágicas, com o golpe armado, foi eles mesmos. Então o MAD entregou tudo. O Brasil vive um golpe de Estado liderado por Mora, diz jornal mais importante do mundo, o jornal americano, né? Mas enfim, que bom que a gente vê o Trump aí dizendo isso. Que bom que vocês ficaram comigo, seus patriotas. Vocês vão amar o final deste filme. Assim diz, estamos vivendo um filme e esse filme vai trazer grandes alegrias para aqueles que assistirem o filme até o final. E Mora poderá se tornar o primeiro-ministro do ST a sofrer impedimento da história. Parece que estão tirando ele também aí. E Mora diz que PF contratou o Mossad para descriptografar o acesso ao Banco Master. Então aqui, ó, também volta a falar à tona o terreno de Jacques Wagner, né, que foi adquirido em 2000, colocado à venda por valor milionário, que ele queria esconder o valor, mas não conseguiu vender o terreno, né? E agora a gente vê aqui o que está acontecendo no Banco Master. Vemos que a Tapumes ali na frente, que a grama inclusive cresceu, para que ninguém entre ou vandalize o Banco Master. Então, esses tapumes, né, expertise. Documentos revelam que o Master fez limpa de 5,7 bilhões
antes da liquidação, ou seja, esse prazo chamado de termo legal é a data que a legislação de falências permite anular operações feitas para prejudicar os credores. Ou seja, eles anularam as operações, ficaram com o dinheiro e é muito sério, isso é muito sério o que aconteceu aí, né? Bom, e aí, Petralhas, falar dos filhos do bolso é fácil, difícil é encontrar esse vídeo, onde ele está, movimentou 25 milhões, recebia 300 mil mensais do careca do INSS, tal pai, tal filho. Onde é que está o filho do L, né? E aqui diz esse artigo, não existe presos pelo roubo ao INSS, porque quem roubou faz parte do sistema que investiga, julga e arquiva. Olha só que coisa séria, minha nossa, né? E ele compia Ortega e Madi e convoca militares para proteger o regime, né? Que é para os militares proteger o regime dele, dizendo que é soberania ou algo parecido, mas ninguém mais acredita nesses ditados aí malignos da canhota que estão com seus dias contados. E o governo L nomeia ex-analista da Quest para cargo do Planalto. Aqui, DNA. Irmão, filho e nora já aparecem casos ligados ao INSS e ele não sabia de nada, que tá irmão, filho e a nora, ele não sabia de nada, minha gente. Bom, não quero ser inconveniente, mas só para saber, aquele roubo de 6 bi do INSS ficou por isso mesmo? É aí, né? Queria saber também, alguém deixa nos comentários aí. E aqui, ó, se Casa Grande é L, Ricardo é a continuidade. Muda o nome, mas o projeto é o mesmo. Então tem também a eleição dos governadores que mudam apenas o nome, mas continuam com essa mesma proposta da canhota, né? Casa Grande declara apoio a L e define alinhamento nacional do grupo Palaciano. E Cristina Kirchner, da Argentina, e demais condenados são intimados a pagar 3 bilhões de reais, né, de devolução aos cofres públicos, né, que a ex-presidente foi condenada a 6 anos por corrupção envolvendo licitações e cumpre detenção domiciliar desde junho. Daniel Ortega, amigo de L, declara fim do revezamento de poder e diz que não vai ter mais eleições, ou seja, a ditade está instalada, né, literalmente instalada na Nicarágua, e o nosso presidente aqui apoiando esse tipo de coisa, né? E o PT aciona o TSE para apagar o passado de apoio ao ditade, né? Parece que o ditador Ortega estão querendo apagar. Então, deu ruim. Ele está cercado e isolado. Milei deu checkmate e expôs o regime lulista para o mundo, né? E também a TSE determina que ele explique em 48 horas a propaganda antecipada que ele está fazendo para a sua campanha. E Xi Jinping defende acordo entre Mercosul e China em conversa por telefone. Ex-presidente do PSOL é detido acusado de pegar pequeninos, né, e fazer maldades com elas, né? Então, no Maranhão, né, o diretor de uma creche é investigado por ter pegado os pequenos aí com pequenos de 2 a 3 anos, olha só que loucura, né? E Mora deixa a relatoria do caso do filme Bolsonaro e PGR pede que o caso fique com André Mendonça. Além disso, outros casos que envolvem o bolso estavam com Mora e agora passam para as mãos de André Mendonça. Mora alegou sobrecarga de trabalho e disse que essa semana está indo muito rápido aí, tá? E ele vê desastre chegando pós-eleição, né? O Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, vê Brasil à beira de recessão e diz assim que ele chutou o pau da barraca, né? Ele vê fracasso após o próprio economista decretar recessão pós-eleições. E aqui o Boris Casoy, o famoso jornalista, da qual somos também muito partidários das suas falas, disse assim, se discute a existência de Deus no Brasil, se discute a Bíblia e as suas versões, mas não se pode discutir a caixinha mágica. Santificaram a urna eletrônica, diz Boris Casoy, né? É isso aí. E Centro de Inteligência do Exército revela esquema bilionário do delito em Brasília. Homem chora ao comentar a situação econômica do Brasil. A gente trabalha e não sai do lugar, né? É isso aí, é verdade, né? E levantamento aponta que mais de 8 das 10 cidades mais violentas do Brasil estão em estados governados pelo PT. Vídeo satiriza a gestão de L, viraliza e movimenta as redes sociais, né? E ele arrota a soberania, mas o Estado brasileiro não manda sequer nas favelas. É verdade, né?
queremos a soberania do Brasil, mas não consegue mandar nem aqui nas nossas favelas. O L faliu o Brasil, a inadimplência explode do governo L e chega a 81 milhões de brasileiros, 81,7%, né, de milhões de brasileiros, ou seja, diz Serasa que 80 milhões de brasileiros estão endividados, estão aí da inadimplência, né? Isso é muito grave, faliu realmente o Brasil. E tomou verdade na cara, comuna hipócrita. Diz o comunista só funciona até acabar o dinheiro dos outros. E aqui, descondenado L avalia desistir de participar dos debates nas escolhas, né? Arregou, parece que ele está dando marcha ré. Estatais acumulam mais de 18 bi em déficit do governo L, aponta a TCU, né? E a barraca do prejuízo, né? Então estão queimando as estatais ali, olha só as nossas empresas indo para a fogueira de São João. E o governo L tem baixo desempenho, não cumpre metas de saúde e no novo IPAC, diz o TCU, e os supermercados mudam estratégia e agora vendem comida parcelada, que o povo não tem mais dinheiro nem para comprar comida, né? É urgente, 50% das lojas de Goiânia estão fechadas, diz empresário em tom de desabafo e revolta. E aqui vemos que o L quebrou literalmente o Brasil, né? O país está à beira de uma recessão, cenário parecido com o produzido com o Dilma, porque esses governos da esquerda querem literalmente quebrar o Brasil para tentar agradar umas pequenas minorias que sustentam com o voto em troca de sanduíche de mortadela. O governo L destrói estatais que devem fechar 24 com o maior rombo desde 2009, né? O destruidor da nação brasileira. E esses partidos que a gente vê agora, PSOL, PSU, PT, comandam sindicatos ligados aos malignos, né? Então, o movimento Passe Livre recebeu dinheiro da Petrobras, são verdadeiros canalizadores de dinheiro público para suas finalidades privadas, né? Privadas. Então, todos esses cargos na Sind isso, Sind aquilo, Sind não sei o que, sindicatos, todos eles são comandados por esses partidos e que isso aí está destruindo o Brasil, né? Mas, enfim, nunca foi tão fácil escolher um lado, nunca foi. Aqui, por outro lado, vemos, né, o Irã, o Mahdi, o L, o Fidel Castro, esse lado do mal aqui, né? E aqui o lado que a gente sabe que é o capitão, o Trump, o Milley, etc, né? Então nunca foi tão fácil escolher um lado. Então aqui, o PT diz que vai reconstruir o Brasil. 2002 PT, 6 PT, 10 PT, 14 PT, 22 PT e agora 26. Cara do céu, né? Que é isso, rapaz? Vai reconstruir o quê? Vai tomar conta, né? E as despesas com viagem de L estouram, gastos chegam a 5 milhões por dia. O governo gasta em média 5 milhões bancando viagens para a turma da turma alegre aí, da turma do avião, né? Então, assim, o atual Zé do Caixão está há anos tentando levar o Brasil para o buraco. Cabe a nós enterrarmos ele primeiro, né? E a mão mais conhecida do mundo do delito, né? É ideologia, é mentira, é ABO, é pozinho do capeta, é honestidade que não tem, né? Todo mundo já sabe. Alguém sabe de que mão é essa aí, gente boa, né? E onde houver um ditade, lá estará o L, o Bashar Assad, a Síria, o Nicolás Mahdi, da Líbia, o Daniel Ortega, Cuba, Fidel Castro, Hugo Chávez, onde tiver um ditade, lá estará o nosso, né? E a ditade tem lado, sim. Quem relativiza, escolhe o mal. Liberdade é princípio, não torcida. E o petista é doutrinado para inventar, distorcer notícias, defender corrupto e ser idiota por toda a vida, né? Mas não mexa com os meus meninos, não mexa, tá louco, né? Bom, validade, né, desse condenado rebaixado, agora adubo orgânico, né? Então o seu voto, eles falam que o voto de nós é inútil porque eles têm o controle das caixinhas mágicas até então. Essa eleição não vai ser, né, com essa maneira. Então você sim faz a sua parte, mas é importante a nossa mobilização, né? Uma mobilização aqui. A gente vê também em nome de o que está acontecendo na perseguição enfim, a comunidades, especialmente comunidades do restante do planeta, né? Aqui vemos aqui, isso não é IA, são cristãos sendo abatidos por causa do nome de Jesus na Nigéria. Estão fazendo, né, muita gente está fugindo de lá e tal, porque há uma perseguição
muito grande nesses locais, né? E a gente vê depois, em outros momentos, mais notícias internacionais. Vocês assistam a nossa edição internacional, que já está no ar aí, vocês vão ver direitinho, é muito bom. Temos notícias dos últimos momentos. E queridos, eu vou deixando para vocês, né, o nosso super abraço carinhoso, pedindo que você puder ajudar o canal, assim, deixe sempre a sua participação aqui, é importante, sim, colaborar com o canal, e assistam todos os vídeos de hoje. Uma excelente terça-feira para vocês, todos vocês. A gente deixa aquele abraço carinhoso, um beijo a todos, a luz venceu, até amanhã, valeu, tchau, tchau.